Algumas histórias de terror parecem apenas lendas, até que alguém decide contar como elas realmente aconteceram. As histórias que você vai ouvir agora são relatos enviados por pessoas comuns que passaram por experiências difíceis de explicar. Antes de começarmos, já se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhuma nova história. E se você já viveu algo estranho ou assustador, pode contar nos comentários ou enviar sua história para o e-mail que está na descrição. Quem sabe o seu relato não aparece em um próximo vídeo aqui no canal. Agora apague as luzes, aumente o volume e prepare-se para ouvir histórias que talvez nunca devessem ser contadas. Eu trabalhava com busca e resgate em áreas florestais. Pessoas desaparecidas. Caminhantes perdidos. Às vezes, coisas piores. A maioria dos casos tinha explicação. Gente que se perdeu, caiu, entrou em pânico. Mas existiam coisas que ninguém explicava. E uma delas eram as escadas. A primeira vez que vi, achei que fosse resto de alguma construção antiga. Talvez uma casa que foi demolida. Mas não fazia sentido. Elas estavam no meio da floresta, sem caminho, sem trilha, sem absolutamente nada ao redor. Só um lance de escadas, limpas demais, intactas demais, como se tivessem sido colocadas ali recentemente. Eu ignorei. Continuei a busca. Mas depois daquele dia, comecei a perceber um padrão. Outros membros da equipe também viam. Ninguém comentava muito, mas todo mundo sabia. Se você encontrasse escadas, você se afastava. Sem perguntar, sem tocar, sem subir. Era uma regra não dita. Com o tempo, comecei a notar outra coisa. Elas nunca estavam no mesmo lugar. Cada operação, uma escada diferente, altura diferente, formato diferente. Algumas pareciam de casa simples. Outras eram altas demais, como se levassem a um segundo andar que não existia. Mas todas tinham algo em comum. Elas não pertenciam ali. Numa das buscas, fomos chamados para procurar um garoto que tinha desaparecido há 2 dias. A área era densa, fechada, silenciosa demais. Caminhei por horas, sem sinal de nada, até que eu vi as escadas. E dessa vez, era diferente. Elas eram mais altas que o normal. Muito mais. Subiam retas, até desaparecerem na escuridão entre as árvores. Eu parei. Fiquei olhando, sentindo um desconforto estranho, como se meu corpo estivesse tentando me puxar para longe dali. Mas alguma coisa me prendia. Eu dei um passo mais perto. E foi aí que eu senti um silêncio diferente. Não era só ausência de som. Era como se tudo ao redor tivesse parado. O ar parecia pesado, denso. Eu subi o primeiro degrau. Não sei por quê. Só subi. O segundo veio logo depois. E o terceiro. Cada passo parecia mais difícil que o anterior. Como se algo invisível estivesse empurrando o meu corpo para baixo. Mas ao mesmo tempo, eu não conseguia parar. Quando cheguei na metade, eu olhei para trás. E a floresta não estava mais lá. Não completamente. Ela parecia distante. Errada. Como se estivesse fora de lugar. Meu coração começou a bater mais forte. Mas eu continuei. Até chegar no último degrau. No topo não tinha nada. Nenhuma porta. Nenhuma plataforma. Só espaço vazio. Mas eu senti. Tinha alguma coisa ali. Bem na minha frente. Muito perto. Eu não conseguia ver, mas conseguia perceber. Como uma presença. Observando. Esperando. Eu não respirei. Não me mexi. Fiquei ali, parado. Até que senti algo passar ao meu lado. Muito rápido. Mas não fez som.
Só o ar mudou. E naquele instante, eu entendi. Eu não estava sozinho ali em cima. E pior, aquilo não estava mais na escada. Eu desci correndo, quase caindo. Quando cheguei no chão, o som voltou. Os pássaros, o vento, tudo. Mas tinha algo errado, muito errado. A floresta parecia a mesma, mas não era. Eu comecei a andar de volta, mas o caminho não batia. Nada batia. As árvores estavam em posições diferentes. O terreno parecia outro. E então eu vi as escadas. De novo, atrás de mim. No mesmo lugar. Mas isso era impossível. Eu tinha acabado de descer. Eu comecei a andar mais rápido. E então, correr. Mas não adiantava. Toda vez que eu olhava para trás, elas estavam lá, na mesma distância, como se estivessem me seguindo. Eu só consegui sair da floresta horas depois, exausto, confuso. Quando encontrei a equipe, ninguém comentou nada, mas um deles olhou para mim por alguns segundos a mais, como se soubesse. Depois daquele dia, eu nunca mais fui o mesmo. Eu ainda faço buscas, ainda entro na floresta, mas agora eu sei de uma coisa. As escadas não estão lá por acaso. Elas não são ruínas, não são esquecidas. Elas estão lá, esperando. E o pior de tudo, eu ainda sinto. Às vezes, quando estou sozinho, eu tenho a sensação de que ainda estou lá em cima, parado, e que alguma coisa nunca desceu da escada. Eu cresci naquela casa. Era simples, antiga, com um quintal grande nos fundos. Tinha uma árvore velha, quase morta, bem no meio da terra. Eu sempre odiei aquele lugar. Não sabia explicar, mas desde pequeno eu sentia que tinha algo errado ali. Começou quando eu tinha uns 8 anos. Eu estava brincando no quintal, cavando a terra com um pedaço de madeira. Sem motivo, só criança sendo criança. Até que eu bati em alguma coisa. Não era pedra, era madeira. Eu cavei mais um pouco até aparecer uma tampa. Era uma caixa, pequena, enterrada ali. Eu fiquei curioso. Abri. Dentro tinha coisas minhas. Um carrinho que eu tinha perdido na semana anterior. Uma camiseta velha. E um desenho. Um desenho meu. Mas não era qualquer desenho. Era um que eu ainda não tinha feito. Na época, eu não entendi. Achei que era brincadeira da minha cabeça. Ou que alguém tinha colocado ali. Mas não fazia sentido. Ninguém mais mexia naquele quintal. E aquilo estava enterrado. Depois disso, eu comecei a prestar atenção. E foi aí que eu percebi. A terra mudava. Sempre no mesmo lugar. Atrás da árvore. Como se alguém cavasse e cobrisse de novo. Durante a noite, eu não falei nada para ninguém. Mas comecei a cavar sempre que via a terra mexida. E sempre tinha uma caixa. Sempre. E sempre com coisas minhas. Coisas que eu tinha perdido. Ou que ainda não tinha perdido. Com o tempo, ficou pior. As caixas começaram a mudar. Ficaram maiores. Mais profundas. Mais difíceis de abrir. E o que tinha dentro começou a mudar também. Um dia, eu encontrei algo diferente. Uma caixa maior que o normal. Mais pesada. Eu demorei mais para abrir. Quando consegui, eu congelei. Tinha uma camisa minha. Suja. Rasgada. Com manchas escuras. Eu reconheci na hora. Era a roupa que eu estava usando naquele momento. Eu larguei a caixa. Saí correndo. Mas não contei para ninguém. Eu não sabia explicar. E no fundo, eu não queria saber.
As coisas continuaram. Por anos. Sempre a mesma coisa. Sempre no mesmo lugar. Sempre à noite. Eu nunca vi quem fazia aquilo. Nunca ouvi passos. Nunca vi sombra. Nada. Mas eu sentia. Sempre que escurecia, eu sentia que alguém estava no quintal. Quando fiquei mais velho, tentei ignorar. Parecia coisa de infância. Até que uma noite, eu acordei. Sem motivo. Só acordei. E senti a mesma sensação. A mesma de sempre. Mas mais forte. Eu levantei. Fui até a janela. E olhei para o quintal. A terra estava mexendo. Sozinha. Não era vento. Não era animal. Era como se algo estivesse cavando de dentro para fora. A terra subia, se mexia, se partia. Eu fiquei parado, sem conseguir respirar direito. Até que algo apareceu. Uma mão, saindo da terra. Eu não consegui me mexer. Só olhar. Enquanto aquela mão empurrava o resto do corpo para fora. Lentamente. Errado. Como se não soubesse se mover direito. Eu recuei, mas não tirei os olhos. Aquilo saiu completamente. Ficou de pé. E então, virou na direção da casa. Eu fechei a cortina. Na hora. Com força. Meu coração disparado. Eu fiquei parado no quarto. Sem fazer barulho. Sem respirar direito. Esperando. E então, eu ouvi passos. No quintal. Lentos. Arrastados. Pararam. Bem atrás da casa. Silêncio. Depois, um som de algo sendo enterrado. Na manhã seguinte, eu fui até lá, mesmo com medo, mesmo sem querer. A terra estava mexida de novo, no mesmo lugar. Eu cavei, minhas mãos tremendo, respiração pesada. Encontrei a caixa. Abri. Dentro tinha uma foto. Era eu, dormindo, no meu quarto, tirada naquela noite. Desde então, eu nunca mais toquei na terra, nunca mais cavei, nunca mais procurei. Mas às vezes, de madrugada, eu ainda acordo, sem motivo, e sinto que tem alguém lá fora cavando de novo e preparando a próxima caixa. Eu conhecia aquela estrada, já tinha passado por ela dezenas de vezes. Era um caminho comum, direto, sem nada de especial. Mas naquela noite, ela mudou. Eu estava dirigindo tarde. A estrada vazia, sem carros, sem luz, só o farol cortando a escuridão. Tudo normal. Até que eu vi uma entrada. Uma rua lateral. Ela não estava lá antes. Eu tinha certeza. Eu diminuí a velocidade. Fiquei olhando. Era uma entrada simples, de terra, com uma placa velha. Sem nome, só enferrujada. Eu senti um incômodo, uma sensação ruim, mas ao mesmo tempo, uma curiosidade estranha, como se algo estivesse me puxando. Eu virei. A estrada principal ficou para trás. E o silêncio ficou mais pesado. A rua era longa, sem iluminação. Mas ao longe, eu vi luzes. Uma cidade, pequena. Casas simples. Postes antigos. Tudo aceso. Mas não tinha ninguém. Eu fui entrando devagar. O carro avançando lentamente. Os faróis iluminando as casas. Tudo parecia normal demais. E isso era o problema. As casas estavam organizadas. As ruas limpas. As luzes acesas. Mas não havia movimento.
Nenhum. Nenhuma pessoa. Nenhum animal. Nada. Foi quando eu percebi outra coisa. Todas as televisões estavam ligadas. Eu via pelas janelas. Todas. Sem exceção. E todas mostravam a mesma coisa. A estrada. A mesma estrada que eu tinha acabado de entrar. Meu coração acelerou. Eu continuei dirigindo, tentando sair dali. Mas a cidade não acabava. As ruas começavam a se repetir. As mesmas casas. Os mesmos postes. Os mesmos detalhes. Eu virei à direita. Depois à esquerda. Depois dei meia volta. Nada mudava. Era sempre o mesmo lugar. E então, eu vi uma casa diferente. A porta estava aberta. Eu parei o carro. Não sei por quê. Fiquei olhando, sentindo aquela mesma sensação, mais forte. Eu saí do carro. O silêncio ali era absoluto. Pesado. Errado. Eu caminhei até a porta, lentamente, e olhei para dentro. A sala estava iluminada e tinha uma televisão ligada. Eu olhei para a tela. Era eu, dirigindo, naquela mesma rua. No mesmo momento, eu senti um frio no corpo. Um medo que não era normal. Porque aquilo não era gravação. Era ao vivo. Eu me vi sair do carro. Me vi caminhar até a casa. E então, a imagem na televisão mudou. Mostrou algo atrás de mim. Muito perto. Eu virei. Não tinha nada. Mas quando olhei de volta para a televisão, aquilo estava mais perto, quase encostando em mim. Eu não consegui ver direito o que era, mas sabia. Não era humano. A imagem tremeu e então sumiu. A televisão desligou. A luz da casa apagou. E toda a cidade escureceu ao mesmo tempo. Eu corri. Voltei para o carro. Entrei. Liguei. E acelerei. Não olhei para trás. Dirigi sem pensar. Sem parar. Sem respirar direito. Até que a estrada apareceu de novo. A estrada normal. Eu não parei. Só continuei. E quando finalmente olhei pelo retrovisor, a cidade não estava lá. Mas tinha uma coisa, parada no meio da estrada, me olhando. Desde aquela noite, eu nunca mais passei por aquele lugar. Mas às vezes, quando estou dirigindo à noite, o GPS perde o sinal. E por alguns segundos, aparece uma rota nova, sem nome, levando exatamente para aquela cidade.